Próxima paragem, Rádio Pistacchio. Mesmo enquanto eu estou a beber. Ok, hoje é quarta-feira, dia 30 de abril, acho eu. Estamos com um atraso enorme, 20 minutos, por causa dos transportes, da carriça. Morreu o meu gato, um buraco na minha casa. E pronto, mas estamos aqui, este é um episódio especial, como todos, mas é especial porque estamos aqui com o primeiro convidado, o primeiro hóspede português, Vasco, from Tomar, e este também, a razão é também porque tivemos algumas críticas de como é que era lusofobia, e nós queremos demonstrar que não é bem assim. Vasco, 33 anos, nasceste em Tomar, e depois o que aconteceu? E depois, então, acabei o secundário em Tomar e era a altura de ir para a universidade, né? Como vários dos meus amigos, ou toda a gente estava um bocado a ir para a universidade, mas eu achei que tinha vontade de viajar um bocado e que era uma pessoa diferente e queria fazer coisas diferentes das outras pessoas, e então, na verdade, primeiro arranquei de mal das costas para a Espanha. Fui viajar para a Espanha, passei vários meses a fazer backpacking, assim, em selvagem, em Espanha, pelas praias de Espanha. Okay. Desculpe, para as pessoas, para os idosos como eu que não sabem o que é backpacking, com uma mochila nas costas? Sim, é isso, sim. Viajar de mochila nas costas. Fala português. Fala tuga, fala. Não, mas se quiseres, na verdade a cena foi que eu estava a pensar em fazer um interrail até, na verdade. Só que o meu pai trabalha para a CP, que é a companhia de comboios portuguesa. E então eu tinha tipo um livrinho em que tinha tipo X quilómetros à borla na Europa inteira. Okay. E então eu decidi de não fazer um interrail e de ir viajar com o meu caderninho de quilómetros à borla, e eu fui para a Espanha. Só que depois tinha tipo se calhar 2000 km à borla, e então comprei uma caneta que dava para apagar. E pronto, e acabei por introduzir o sistema e viajei bué à borla no comboio em Espanha. Bem, portanto, a PCP, se consegue ouvir-nos a PCP, Viajaste na Espanha exatamente onde? Sim, então, foi muito pelo sul. Onde eu passei mais tempo foi na zona de Barcelona, em Sitges e em Málaga. Foram os dois sítios assim onde passei mais tempo. Tinha já uma pergunta sobre isso. O que é que tu achaste da comida? Sim, é sempre aquele clichê. Sim. Aquele presunto, aquele jamón de Serrano. Sim. E ali, como é que é? É mesmo Serrano? Então, então eu também tinha 18 anos e andava de mochila às costas em Espanha, portanto eu comia muito supermercado, não é? Era muito à base de supermercado. Muita praia. Sim, era assim, muito pão, muito ramon, mas sim, acho que em Espanha podes comer bem, se souberes onde ir, mas não é o sítio mais fácil de encontrar comida boa assim todos os dias. Sim, é verdade, concordamos. Mas sim, mas gostei muito de Espanha, sou um grande fã ainda hoje da Catalunha. Acho que a Catalunha é capaz de ser dos sítios ainda assim onde se come melhor. E acho que tem praias incríveis, as pessoas são incríveis, é um sítio muito fixe para estar, eu gosto muito da Catalunha. E ao final tu ficaste aí, quedaste a tocar quantos meses? Acho que foram 3 meses, um pouco mais de 3 meses, foi assim uma experiência. Mas tu foste, porque eu li aqui na biografia, por causa do meu espírito rebelde. Sim. Ma era uma rebeldia contra quem? Perché eres rebelde? O que te incomodava a Tomar? Sim. Acho que um bocado contra o mundo em geral, né? Não sei, acho que quando és adolescente, tipo... A passagem para a vida adulta é difícil para toda a gente, né? Há pessoas que o vivem mais ou menos bem. Eu acho que tipo, eu vinha de um meio um bocado pequeno, Tomar é uma cidade pequena.
Acho que mesmo as questões de se calhar eu não me enquadrar em todas as casas normais, ou ser um rapaz se calhar um bocado mais tímido, se calhar não o mais masculino do mundo, não o mais... Sim, não sei. Tens alguma coisa para... E temos. Afinal na Itália também há homofobia. Não, mas lá está, acho que havia assim toda uma cena de se calhar ser uma pessoa um bocado mais estranha, que foi um bocado difícil na adolescência. Gostar de ler, não é? Tipo, sempre fui uma pessoa mais introvertida, mais liga, quando era adolescente lia muito, ainda hoje leio bastante, mas pronto, acho que foi um bocado se calhar depois esse choque com a vida adulta. Então uma viagem emancipadora. Sim, acho que foi isso que eu disse, né? Depois era aquela cena tipo, eu lembro de ver o Into the Wild, não sei se não lembro do filme Into the Wild. Sim. Mas uma coisa comum entre os teus amigos a uma certa altura, a uma certa idade, partir assim, fazer uma viagem sem um destino? Uma viagem assim como a tua? Ou... Não tanto. A maior parte dos meus amigos foram para a universidade, sim. Ok. Foram para a universidade a trabalhar. Lisboa ou... Sim, Lisboa, o Castelo Branco, Coimbra, sim, vários sítios, sim. Mas afinal, desculpa. Não. Não, acabaste vivendo lá na Espanha algum tempo no sul ou não? Sim, então, lá está, estava com uma mochila às costas, eu dormia na rua e andava de comboio, Ah, depois ok, para ok. isto tipo assim só mesmo a... Yeah, Quanto tempo mais ou menos? Por quanto tempo mais ou menos ficaste por aí? É isso, já disse, foi um bocadinho mais de 3 meses, acho que foram... Foi Ah, bom, 3 meses mas e meio. Foi curtinho, sim, sim. Depois, por falta de dinheiro, decidiste voltar para Portugal e trabalhar, não? Pai, sim, porque não estava a ser aquela coisa que eu não tinha imaginado, não? Eu falei-vos no Into the Wild, porque no Into the Wild, quando ele baza, ele corta os cartões de crédito, estás a ver? E eu lembro de estar a sair e tipo, eu vou cortar os meus cartões de crédito, os meus pais não me podem dar dinheiro, e não sei o quê. Talvez amanhã. Só que depois não cortei, não é? Então pronto, os meus pais, claro, preocupados, a estressar, em pânico, e todos os meses me iam tendo uns euritos na conta, e eu tipo, cheguei ao fim dali 3 meses, estava, pá, tipo, pronto, não giro e tal, não é? Tipo, é giro, mas se calhar é melhor fazer de outra maneira. Ok. E como é que encontraste este trabalho? Explica-me melhor esta coisa que encontraste esse trabalho no ramo da metalurgia parisiense. O lado obscuro do Barcelona. Não, mas tu estavas a procurar mesmo de algo na fábrica, numa fábrica? O lado homologado. Foste te chamaram, te ligaram? Pá, não, na altura havia um site que era o Net Empregos, acho que ainda há de existir hoje, mas depois pelo LinkedIn, depois deixou de entrar. Mas lembro que era o Net Empregos e tipo, mandei milhares de CVs, de certeza, de CVs, porque o meu CV era nada, não é? Tipo, não tinha propriamente um CV. Mas pronto, pá, queria muito sair de Portugal, era o meu real grande objetivo. E sabia que em França tinha amigos que já tinham ido para a França, tinha amigos que tinham ido para a Holanda. E então o meu foco era um bocado esse, não era? Tipo, ver tudo o que era ofertas Holanda, França, Bélgica, mandar para tudo. E, mais uma vez, não me perguntes como, houve uns gajos que me ligaram a dizer que estavam a precisar de uma pessoa para uma fábrica, portanto os patrões eram portugueses. Ok. Emigrados de Portugal, acho que foram com os pais, tinham ido para a França quando eram pequenos. E eles recrutavam então pessoas em Portugal e recrutavam pessoas com experiência, mas aparentemente precisaram de uma pessoa também só para ir para lá, tipo, assim. E tu não falavas francês? Né? Não. Aprendiste então aí, depois Sim. com o tempo. Quanto demoraste para aprender francês? Epá, eu não quero estar a dizer, ou não quero estar aqui a armar-me em bom assim, mas tipo, para conseguir comunicar, foi muito rápido até, né? Tipo, tinha não, bué de- acredito, porque os portugueses são muito portados para a língua, especialmente para o francês, por causa do som. Já o tipo de som que a língua portuguesa tem é muito difícil. A R, então... Sim. Para nós italianos, falar português é muito complicado por causa de... Sim, tem alguns desses sons sim. esquisitos sim, para nós. Eu acho que o francês tem muitos sons esquisitos também, mas eu acho que era só mais uma coisa da idade, não era? Que eu tipo ia sem complexo nenhum, eu ia tentava e falava o que eu sabia e tentava, inventava, ia com tudo e pronto, acho que hoje tinha demorado mais tempo. Mas... De onde partiu a ideia de ir para a França? Do nosso trabalho. Através do trabalho? Sim. Sim, foi... Mas como foi que surgiu esta oportunidade? Foi
Então era isso que estava a dizer, não encontrei uma oferta de trabalho no Net Empregos. Mesmo assim não é emprego. Ok. E depois, em França, era tipo, a fábrica estava em Paris, estava fora de Paris, tu onde é que Sim. moravas? Então era num sítio que se chamava Cergy-Pontoise. É o noroeste de Paris, sim, é nos subúrbios de Paris e pronto, eu fui para lá, acho que está aí na minha biografia também, que acho que é uma história mais ou menos engraçada, mas tipo... Então, eles responderam a uma oferta de trabalho, eu falei, acho que ao telefone com o patrão, uma vez, Ok. e eles disseram-me, ok, então está bem, compraram um bilhete de avião e disseram-me, apanhas um comboio, vais ter a Coimbra, com o patrão, não sei porque é que ele estava em Coimbra, acho que eles tinham uma filial em Coimbra. Eu fui ter a Coimbra com um gajo que nunca tinha, com quem tinha falado ao telefone, para ir de carro com ele até ao Porto, para apanharmos um avião para ir para Paris e pronto, e disse aos meus pais, está bem, tchau, eu tenho um senhor com quem eu falei ao telefone, que disse eu ia ter comboio com ele a Coimbra, tipo, sem dinheiro nenhum, com 19 anos, tipo, eu acho que foi, tipo, quando penso nisso hoje, Uma aventura. Completamente absurdo como é que isso aconteceu. Não, tipo, se hoje, amanhã, o teu filho disse a mesma coisa, vou embora, não sei quando volto, tu que dizes? Dizes, Sono orgulhoso de ti. Falámos antes. Se calhar se ele andar há 3 meses em Espanha a viver na rua, digo vai trabalhar. Vai. Portanto, moravas ali neste subúrbio, Yeah. ou seja, a tua primeira experiência francesa foi neste subúrbio. Exatamente. E tipo, quando acabavas o trabalho, o que é que fazias? Portanto, no primeiro mês. Bebias? Sim, não, no primeiro mês fiquei em casa do patrão, é Ok. verdade. Estava a dormir em casa do patrão, a dividir quarto com outro gajo que trabalhava na fábrica, portanto, muito triste. A falar com a minha namorada ao telefone todos os dias, tipo, eu estou a tentar que tu venhas, eu quero que tu venhas. Não, mas não, foi duro. Eu trabalhava para 12 horas por dia, muito facilmente, assim, era a carregar, tipo, eram cilindros, eles fabricavam, eram cilindros hidráulicos. Não interessa, mas eram cilindros em aço e eu tinha que os carregar com as mãos e depois eles diziam para eu usar luvas, eu muitas vezes não usava luvas, tinha pressa, cortava as mãos todas, tipo... Ok. Eu não quero estar aqui a dramatizar, não foi tipo... Não foi uma Mas foi, sim, era Manual. Era trabalho de manual, sim. Mas É um trabalho. eu estava muito contente de ter conseguido sair de Portugal e estou a fazer dinheiro, vou chamar a minha namorada e vamos vir e vamos conseguir. Eu estava contente, pá. Ok. Em vez, depois, como é que surgiu a oportunidade de trabalhar na agricultura, Sim. digamos? Pronto, então é isto, né? O trabalho era manual e era duro e 12 horas por dia e eu gostava mais era de passear, andar em Espanha pelas praias, era mais divertido, sim, mas, sim. E então, eu, tipo, já conhecia pessoas que tinham ido para a França fazer as temporadas em agricultura, era uma coisa que ali no meu grupo era do pessoal mais na altura das raves e não sei o que, era uma coisa que se fazia, sim. E então o meu objetivo, quando comecei a ver, ok, consegui mandar vir a namorada, estou a fazer algum dinheiro e logo um bocado desde o início que pensei, tinha amigos que estavam a fazer isso no sul de França. O que nós devíamos fazer era arranjar uma carrinha, comprar uma carrinha e pronto, e começar a procura de trabalho, a falar com pessoas. Ok. Onde é que há trabalho em agricultura? E bora, vamos para a agricultura. Está-se melhor, trabalha-se um mês, depois para-se um mês, depois trabalha-se mais um mês. Era um bocadinho mais agradável. Ok. E digamos, fizeste esses 2 anos e meio numa carrinha ou tipo a carrinha foi só uma solução inicial? Já tinha nascido a carinha naquela tempo? Não é a mesma. Não é a Já tive mesma. várias carrinhas. Era uma carrinha do mesmo... Tipo, da mesma dimensão daquela que tens agora ou era mesmo... Não, é mais pequena, portanto é uma Renault Tráfica, assim, é aquelas carrinhas, já mesmo carrinha, era alta, não é? Dava para estar em pé lá dentro, mas tinha que ir, Ok. não sei bem, agora 4 metros provavelmente de comprimento. Ok. 3 Portanto, tu compraste a carrinha com o objetivo de, digamos, de ser uma casa, exato, uma pequena roulotte, uma casa. Há que imaginar naquilo com 19, 20 anos aí eu tinha rastas, tinha piercings na boca,
fumava muitas ganzas, não sei se podemos dizer aqui, mas era tentar um bocado mais nessa cena de ir a festas de trans, era tipo, pronto, um bocado todo. Rádio Vista Na que minha altura rebelde, sim, aí na altura rebelde e tal. E então sim, ter uma carrinha e andar aí tipo a fazer festas de música eletrónica, trabalhar na agricultura, ter algum dinheiro de lado, era tipo assim aí de tipo a vida mais cool que eu podia imaginar, não é? Então era um bocado isso que eu queria. Então desculpa interromper, aí já estavas a começar a misturar lá com o ambiente, era nos subúrbios, como era o teu dia a dia, fora do trabalho? É assim, quando estive na fábrica não foi espetacular, porque então estava nos subúrbios, não é? Começava-me a desenrascar em francês, mas não conseguia propriamente comunicar assim com os locais, não fiz amigos franceses, tinha o pessoal da fábrica, mas não... e depois tinha a minha namorada também, que como falei na biografia, mas consegui fazer vir, mas pronto, que estava em casa e que não falava francês e que estava à procura de trabalho, não conseguiu arranjar trabalho. Eu trabalhava muito, pá, foi tipo assim, era uma situação um bocado difícil também para ela, não é? Claro, que estava em casa sozinha e eu trabalhava muito e pronto, e para mim que estava a trabalhar muito, portanto não foi assim uns 6 meses muito fora do trabalho, não fizemos, claro que ao fim de semana íamos a Paris passear ou qualquer coisa, mas não... Quanto é que demorava a ir no centro? Não era muito, pai, meia hora, não me lembro agora, assim, sim, mais ou menos. Não me lembro, mas não era assim, tínhamos um comboio, não. Como é que depois aconteceu como é que surgiu a ideia, a decisão de sair, de ir-se embora da França? Sim, então, lá está, estive nessa história da agricultura, se calhar foram para aí 2 anos e meio ou 2 anos, foi uma coisa assim. E lembro-me de pensar que estava com então 21 anos e que estava a morar numa carrinha que não tinha casa de banho, não tinha uma cozinha como deve ser. Não tinha propriamente luz, então tipo, nós tipo, pronto, não é? Eu andava de um lado para o outro, tomávamos banho aqui e ali de vez em quando, ia às festas de música eletrónica, trabalhava na agricultura e pronto, entretanto tenho 20 anos, acho que se calhar imaginava que a minha vida não ia ser aquilo para o resto da minha vida, não é? Por isso o apagão do outro dia era nada. Sim. 2 anos e meio sem luz. Está brincando. E então decidiste de voltar para Portugal? Sim, então foi isso, né? Decidi, lembro que foi assim uma decisão mais ou menos, entretanto tinha outros amigos vindo ter connosco, já éramos tipo 5 pessoas a viajar por França, a andar de carrinho e tal, e viemos no verão. E eu lembro de falar com a minha namorada na altura, que acho que se calhar vou experimentar, vamos a Lisboa, vou experimentar ver o que é que se arranja de trabalho. Não foi assim tipo uma decisão de ok, não quero mais, foi... Algo para ver. Vamos ver o que é que acontece, arranjei esse trabalho num call center na Fujitsu na altura. E pronto, e vim viver para Lisboa. Foi assim. Foi a primeira vez em Portugal. Tu só tinha nascido e crescido em Tomar, mas nunca moraste fora de Tomar em Portugal. Sim, então, morar assim numa casa minha, eu quando andava à procura de trabalho, estive em casa de uma tia minha que mora em Lisboa, meses, mas sim, foi a primeira vez que vim com uma casa minha morar para Lisboa, sim. Em vez desse mistério deste anúncio de um trabalho a Dubai, como é que também encontraste essa... Eu não sabia que nesse emprego tinha esta potencialidade. Exato, nesse emprego eu acho que ainda existe, já agora queríamos lançar uma mensagem aos responsáveis do Neto Emprego, se querem. Rádio Pistáquio, procura! Continuo a achar que foi uma das coisas mais improváveis que me aconteceu na vida, foi essa, tipo, através do Neto Emprego ter ido para a França, mas a do Dubai nem sei na verdade onde é que vi, isso foi no Neto Emprego, isso foi tipo, já não me lembro, na altura já tinha Facebook, Alguém roubou os dados na net do Venha cá. Já nem me lembro, mas sei que fizeram uma ação de recrutamento, acho que ainda hoje fazem, a Emirates Airlines, foi no Sheraton, lembro que tipo, vi um anúncio em algum lado, este dia, ação de recrutamento na Sheraton para a Emirates Airlines. E eu fui. E lembro-me perfeitamente, mas eu tenho a orelha um buraco um bocado maior, mas tinha um alargador, na altura tinha ainda um alargador de 1 centímetro na orelha.
E claro que pensei, para ir para a Emirates não posso ter um alargador de certeza. Fui ver uma maquilhadora profissional que fazia filmes, mas era, olha chaval, eu tenho aqui um alargador, tipo para ir à entrevista, tenho uma entrevista com a Emirates e tal, pá, aqui vou lá só ver. Mas dá para fazer alguma coisa, ela deu-me tipo uma cera, uma espécie de cera de maquilhagem profissional. Para tapar o buraco. E eu fui lá e depois aceitaram-me. Olha, agora merda, tenho que ir comprar 5 potes de cera para andar a tapar a orelha todos os dias. Exato. Isso é uma cirurgia. E pronto. E pronto. E fui aceito. Ok. Mas como é que funcionava? Portanto, depois de um dia X, foram todos em Lisboa, imagino, tu Sim. e outras pessoas. O sítio, havia um apartamento, não sei, um sítio onde vocês ficavam, pago pela empresa. Sim, então, estranhamente eu fui a única pessoa que fui da minha, no training, não é? Na formação, sim. eu era o único português. Mas não me perguntes porquê, mas era. Os outros que de quais nacionalidades? Então eram bué romenos e 2 chineses. Ok. Não, Sim. não me perguntes porquê. Mas e depois cheguei lá e mais uma vez, né, continuava com muito pouco dinheiro na altura, mas lembro-me que tinha tipo, sei lá, aí 200 euros na conta e pagaram-me o bilhete para ir para o Dubai e eu lembro de chegar lá e ficar super impressionado, tinha uma pessoa à minha espera, eles perguntaram-me, então, mas e precisas de dinheiro, eu não sei o que, precisas de dinheiro em líquido, se quiseres a gente consegue-te avançar do teu próximo ordenado, levaram-me para o hotel, de táxi. Muito cuidadoso. De táxi, eu tipo, incrível, tipo, sim, dá-me, se faz favor, dá-me 300 euros, claro, sim. Não, obrigado, e pronto, e levaram-me para um hotel, e fiquei a viver nesse hotel durante um mês, e depois, infelizmente, porque eles tinham um problema de alojamento, não tinham casas para toda a gente, passado um mês, infelizmente, arranjaram-me casa, e fui dividir casa com mais pessoas, mas fiquei a viver um mês num hotel, foi divertido, gostei muito. Ok. Mas a casa era paga pela empresa? Sim, a casa era paga pela empresa. Ok. Mas como é a vida ali em Dubai? Tipo, quanto é preciso? Quanto se gasta num dia normal, digamos assim? É verdade que o pessoal diz que o Dubai é muito caro, não é? Eu acho que o alojamento é caro e vi também preços e coisas absurdas, só que eu não pagava alojamento, mas acho que depois a vida no dia a dia pode ser muito cara, mas pode ser muito barata também. Tens restaurantes indianos, paquistaneses, tailandeses super baratos, mas tipo muito mais, tipo, eu comia por 2 euros, por tipo 10 dirhams, comias uma refeição na boa, que são 2 euros. Ok. Uma garrafa de água, tabaco, era super barato, mas tipo, eu na verdade, e nós mesmo no aeroporto tínhamos um quiosquezinho que era de uns indianos, e era super barato, comíamos hambúrgueres por 1 euro, tipo... Ok. Tens que saber onde ir, É para o pessoal local, não é? Para, lá está, todos os indianos e os paquistaneses que lá moram é que ganham uma miséria, tens sítios mais baratos. Exatamente. Ok. Portanto, achavas que o ordenado que tu recebias era tanto, era pouco, comparado Sim. com o último ordenado que recebeste última vez? Na verdade, na fábrica em França, com as horas extra, que foi um ordenado que demorei tempo para ganhar depois outra vez, na verdade, eles pagavam estupidamente bem para um puto de 19 anos. Mas então, no Dubai pagavam-me, posso dizer, não tenho problemas, mas acho que aquilo dava para aí 1500 euros líquidos por mês, com casa paga. Pois, e pronto, e depois claro que o problema no Dubai era que cada vez que querias sair à noite era uma fortuna. Aí sim fica bem na cara. Se quiseres beber álcool, eu paguei 10 euros por uma cerveja muitas vezes, e aí ficava complicado. Mas pronto, a cena em que nós todos que estávamos lá, não todos não, mas as pessoas também com quem eu mudava, nos concentrávamos muito, era que nós trabalhávamos para a Emirates Airlines e então tínhamos uma coisa que era os ID90 e ID90, que era, nós pagávamos 10% pelos bilhetes de avião com a Emirates quando havia lugares, portanto nós
focávamos muito, o nosso dinheiro era muito para viajar, não é? Claro. Pagávamos 10% do preço de um bilhete de avião para Emirates Ok. para viajar. Mas tu ficaste um mês, disseste? Eu não percebi quanto tempo. No Dubai foram país 9 meses, foi um bocadinho menos de um ano. yeah. Ok. 9 meses. Mas Ok. depois, tipo, qual é a língua oficial em Dubai? Mesmo quando tu vais num pequeno mercado, num desses tascos onde comias por 2 euros, como é que falavas? Em inglês? Sim. Eles percebiam? Sim, sim. Ok, não havia dificuldade em... É a língua comum, né? Tipo, Ok. há muito árabe, portanto o metro, por exemplo, falava em inglês e em árabe. Não é? ok. Os anúncios do metro. Sim. Ok, ok. Mas e na cidade conseguias orientar-te passando um bocado? Ou achaste que Dubai é demasiado enorme? Tiveste um choque por causa da dimensão? Sim. Ou é um tipo de espaço onde facilmente tu consegues orientar-te nos sítios mais... Na verdade, o Dubai não é muito grande. Acho que se calhar não é uma cidade muito grande comparada com Paris, é muito mais, tipo, Ok. mesmo com Lisboa, o Dubai não é muito grande. E nós quando vemos as imagens dos arranha-céus, por exemplo, Claro. é um bairro, É um muito, bairro. é muito pequeno, na verdade. Ah. Esses arranha-céus, não é, o Dubai, a cidade em si, não é assim uma metrópole tão grande como às vezes podemos achar, mas... E depois também é particular no sentido em que tu não vais a pé para lado nenhum. Não há Ok. passeios, tipo, claro, estou a exagerar um bocadinho, mas eu lembro, eu trabalhava no aeroporto, eu não conseguia sair do aeroporto a pé. Não havia maneira de sair do aeroporto a pé, não havia passeio, não havia maneira de sair a pé. Portanto, vais de táxi para todo o lado e o táxi é muito barato, ou era na altura que eu estava lá. O táxi era muito barato. E pronto, e depois era isto, tipo, basicamente estás ali e conheces pessoas e dizem vens ter aqui, apanhas um táxi para ali, Ok, vens ali, ok. apanhas um táxi para ali. Ok, E pronto, ok. e não, assim era O relativamente... resto, fora é deserto. Fora é tudo... Sim, à volta do Dubai é deserto. Deserto. Onde eu morava, na verdade, já era um bocado deserto. Também! Eu conseguia, eu conseguia ia para o supermercado mais perto da minha casa. Se eu fosse a pé, se não fosse táxi, tinha que andar por cima da areia. É. Estavam alguns hábitos que tu achaste estranho, Exato. que eram muito diferentes daquilo que tu estavas acostumado? Ou... Sim, tudo. Quer Tudo. dizer, sim, eu tinha 21 anos em Portugal. Portugal, quando eu tinha 21 anos, não é a mesma coisa daquele Claro, hoje. claro. Não havia, eu nunca tinha visto muitos indianos, nunca tinha visto muitos árabes. Outra Tipo, para mim era tudo completamente diferente, era tudo alienígena, não tinha nada a ver com. Tipo, eu não conhecia nada, não conhecia, claro, conhecia pouco da cultura árabe, da Ok, cultura indiana, mas ok. sim. Ok, mas nunca sentiste o peso tipo da religião? Porque eu ouvi dizer no Dubai não podes fazer isto por causa da religião, não podes fazer isto. Tipo, te apanham a fumar, te apanham a beber fora da... Sentiste alguma vez este peso lá? Sim, completamente. Então, eu fumava, não é? E fumo ainda hoje, infelizmente, mas não podíamos fumar em todos os sítios e depois no Ramadão, nós tínhamos um sítio específico no aeroporto onde podíamos ir fumar. No Ramadão deixava de haver esse sítio, nem Ok. esse sítio nós podíamos ir fumar. Só que claro que as pessoas não deixam de fumar, mas então Não, era ok, toda ok. uma relação estranha com isso e depois as pessoas julgarem-te e arranjarem problemas na empresa, mas e mesmo beber. Tu supostamente no Dubai, para poderes beber, então tens sítios, não podes comprar álcool no supermercado. Ok. Tens lojas específicas onde podes comprar álcool. Mas então no supermercado não há. No supermercado não há vendem álcool. mesmo. Não. Tens depois, nos supermercados maiores tens a tal loja à parte onde podes comprar álcool. Para comprares álcool nessa loja precisas ter uma licença. Precisas pedir uma licença ao Estado a dizer como não és muçulmano e que podes beber álcool. Ok. Eu nunca tirei essa licença. Havia uns gajos que eu chamava-lhe Hotel é Whisky, tinhas uns indianos que vinham-te entregar garrafas a casa. Pronto. Era o contrabando. Na próxima viagem Dubai, lembra-me de pedir o teu número de... Exato. Ah, mas isto é Vasco. Sì, ma sono amico di Vasco. Espetáculo. E aproveitaste Mesma esta oferta de 10%, onde é que foste? Os aviões da Emirates? Então, fui. Na verdade, eu sei que foram 9 meses. Os 3 primeiros meses não podíamos viajar
vim 2 vezes a Portugal visitar a minha ex-namorada, não sei o quê. E fui ao Sri Lanka, fui à Tailândia, fui à Tanzânia e fui ao Japão. Sri Lanka, como é que foi? Então, Sri Lanka fui com 2 amigas argentinas, não, uma argentina e uma ucraniana, na verdade. Epá, e foi fixe, só que a cena era que eu, lá está, vivia no Dubai e trabalhávamos, também eram turnos grandes, e eu beber e depois ir aos bares era super caro, então eu cada vez que saía do Dubai, tipo, imagina, eu estava a viver numa carrinha e antes tinha rastas e coisa, e depois estava a ver no Dubai, então cada vez que saía do Dubai era tipo, amigos, eu saí do aeroporto, tragam-me cerveja, estás a ver? Tragam-me cerveja, tragam-me tipo tuk-tuk, a ver cerveja desde o aeroporto, para o hotel, tipo, isto agora é para ir com tudo. Para desabafar, né? Sim, para desabafar. E aí foi... Não, mas era lindo, lembro o Sri Lanka era muito bonito, muito pouco turístico ainda. As pessoas super simpáticas, super abertas aos estrangeiros. Lembro que havia... Não sei, mas lembro que acho que foi a primeira noite em que dormi lá, fomos para a casa de um senhor que tinha um alojamento local. Isto lá está, eu tinha 21 anos e eu lembro do senhor me estar a dizer, pronto, olha, a tua porta tem umas arranhadelas lá fora, mas não se assustem, que não é nenhum animal perigoso. É que nós temos uns porcos-espinhos aqui no Sri Lanka, mas não são os porcos-espinhos pequeninos, são os porcos-espinhos assim muito grandes. Eu nunca tinha ouvido falar em porcos-espinhos gigantes, na verdade. Eu estava tipo, o homem será que ele está a gozar comigo? E cara, tipo, há porcos-espinhos gigantes, há mesmo um porco-espinho gigante e vem-me arranhar a porta. Eu acho que este senhor está a gozar comigo, tipo. Pronto, e lá está. Era assim as minhas interações com o mundo exterior, com os meus 21 anos, que não sabia nada de nada. Ok, então vamos fazer uma pequena pausa agora e depois voltamos. Encontrei a única música aqui que conseguimos usar é Foggy Killing Time. Stop it from
bem-vindos de volta com o primeiro convidado português da Rádio Pistáquio, não porque somos lusófobos, mas demoramos um bocadinho, só que depois de 2 anos conseguimos que alguém português aceite o nosso convite. Por isso, muito obrigado mais uma vez ao Vasco. E depois de todas essas aventuras no estrangeiro, qual que foi para ti a razão principal para qual dizer, olha, eu volto para o meu país e quero ficar aqui até, sei lá, encontrar mais uma... Até às tantas. Exato, até encontrar mais uma ocasião que me possa empurrar a descobrir outras coisas. É uma pergunta difícil, mas acho que acho que para mim foi sempre um bocado à base de não ter ido à universidade e depois acho que eu vou-me embora, durante algum tempo foi assim, né? Eu ia-me embora e depois sentia sempre que, estou aqui há 9 meses neste sítio, está a ser giro e tal, sim, mas se calhar havia de fazer alguma coisa da minha vida. Sim. E então acho que foi muito isso que me fez voltar para Portugal várias vezes, na verdade. Tipo, mesmo lá está, como no Dubai, tipo, ok, está a ser giro e tal, mas se calhar, tipo, havia de fazer alguma coisa da minha vida e avançar. Estava a trabalhar no aeroporto a fazer check-ins, era um trabalho tipo. Sim. Qualquer pessoa pode fazer, né? E pronto, e nada contra pessoas que fazem check-ins, obviamente, mas pronto, tinha 21 anos e achei, está a ser giro, estou há 1 ano a fazer check-ins ou há 9 meses a fazer check-ins. Já chega. Se calhar já chega. E como é que decidiste de ir para Creta? Como é que aconteceu isso? Então, a Creta veio depois de uma altura diferente, né, que eu vim para Lisboa e, entretanto, juntei-me com a Sara, a minha companheira atual, e ela é francesa e nós fomos morar para Paris, estivemos em Paris também e fartámos-nos de Paris também. Pronto, lá está. Mas foi mais numa cena também de passar um bocadinho de tempo na cidade dela, estar com as pessoas dela e queríamos os dois viajar, na verdade. Okay. A Creta foi mesmo aquela cena de queremos ir para um sítio fixe, queremos ir passar uma temporada num sítio fixe, bonito, com praia, com calor. E pronto, e ela estava mais. Eu falei com a empresa com que estava na altura e comecei a trabalhar à distância. Ela procurou, como estava mais aberta ainda assim a qualquer tipo de trabalho também, começou à procura de trabalho em restauração e arranjou, tipo, acho que ela tinha duas cenas, tinha uma em Corfu, um restaurante em Corfu e tinha uma oportunidade para uma recepção de um hotel em Creta, para um hotel de nudistas. Ok. Nudistas. E bem, nudistas. Sim, nudistas. É a escolha melhor. E nós achamos, olha, o hotel de nudistas é em Creta, agora agora ver pessoal nu. Ok. Pronto, foi isto. Quanto tempo em Creta? Em Creta estivemos 7 meses. E pronto, e foi isso, né? Estávamos, na verdade, o hotel era de nudistas porque era a parte, portanto, Creta é a ilha mais a sul, se não me engano, da Grécia, é bastante a sul. Sim. E nós estávamos no sudoeste da Creta, que era a parte mais inacessível da Creta, daí ser um hotel de nudistas, que era onde tipo, não vai ninguém, era o sítio mais remoto, mais inacessível. E foi incrível, arranjámos uma casa, tipo, acho que nós pagávamos na altura, não quero estar a dizer disparos, mas pagávamos para aí tipo 250 € por um apartamento. Tínhamos 2 quartos, mas grande, com uma varanda gigante, mas não era uma varanda, era tipo um terraço gigante, com 180 graus de vista para o mar. Tipo, tínhamos uma casa incrível. Tínhamos uma casa incrível, toda a gente nos veio ver, os meus pais vieram amigos, toda a gente veio ver essa casa à Creta, porque a casa era incrível, tipo, uau! E não dava para ficar aí ou foram mesmo vocês a dizer já está bastante? Ou estão... Sim, então a Sara, o contrato da Sara foi para a temporada turística. Ela podia ter voltado no ano a seguir, portanto nós saímos lá para aí, em outubro, ela podia ter voltado em março, imagino eu. Mas pronto, aí acho que foi mais uma vez eu que comecei. Nós depois fomos para Atenas 2 meses e eu lembro que estávamos em Atenas e estávamos num hostel. E eu lembro perfeitamente. Acho que a Sara chegou a falar para irmos para a Turquia, continuarmos a viajar.
E de eu mais uma vez estar a estressar, Sara, eu tenho não sei quantos anos e não tenho nada e preciso orientar a minha vida, estamos aqui num hostel em Atenas, o que é que eu vou fazer? Acho que tive muitas vezes esse momento de stress. Tu tens o ânimo rebelde, mas depois chega aquele lula e diz, não, agora não, preciso voltar. Por quê? Um mínimo de consciência, talvez. E a viagem para a Albânia, como é que aconteceu? Sim. Ok, para a viagem para a Albânia, então, o que aconteceu foi que nós então voltámos, mas acho que posso também dizer só um bocadinho que acho que tipo, às vezes sinto que viajar pode ser um bocado fugir. Se quiser entrar assim numa cena um bocado mais. E pronto, eu acho que às vezes fugir muitas vezes e pode ser bom, não é? Tipo, apanhas um ar novo e tal, mas tipo, eu há um momento, e pronto, isto é muito pessoal, isso sou eu, em que sinto que só estar a fugir não chega, não é? Tipo, não adianta, não vai fazer nada de bom. Então acho que construir, não é? Tipo, ali o tal viajar, mas tentar construir um bocado ao mesmo tempo. E pronto, acho que é só. Esse foi esse o que é que eu dizia uma música, nunca podes fugir de ti mesmo. Capito? Dato che siamo una filosofia. Sì, claro. Bien, até a próxima quarta. Esatto. Ok, então Creta, Albânia, embaixo a Creta, l'ultima curiosità che facciamo di Creta, ma come tipo ti misturaste un po' con o povo che achaste di Creta? Perché io sei che lá tem grandi tradições populares, por exemplo, para a música, lá são muito tipo, ligados. Inspirou-se mais com nudistas, não é? Essa é uma mais com nudistas, né? Sim, abrimos um outro debate sobre o nudismo de Creta, que eu não conhecia. Entre Creta e Meco. Sim. No, perché Creta è il sempre che mi teve curiosità. Queríamos fazer até um documentário. E agora ainda mais. Investigar com o microfone ali na praia. Com só 250 euros uma casa ali. Sim. Na praia. Tenho um contato. Tens 20 anos. Bom, ficaste uma boa impressão. Podíamos organizar uma volta assim. Não, mas vê-se muito isso que estás a falar, a música tradicional, nota-se que é uma coisa muito importante e a dança, eles têm uma grande cena com a dança, a música tradicional e depois os grupos de homens que dançam e fomos a um casamento assim, grego deles, tipo, foi altamente. Tipo, é incrível. Era a família toda a dançar. Sim. É verdade. Não, foi... Okay. Era muito fixe, mas e também, já agora para dizer que o pessoal com quem me misturei, tínhamos na altura, estivemos em duas casas antes dessa do Terraço Incrível, estávamos, a Nossa Senhoria morava por cima de nós, era uma casinha pequenina, isto para dizer que ela não falava inglês, eu não falava grego, ia dia sim, dia não, ia lá sentar-me ao lado dela, ela trazia-me bolachas, sentávamos os dois na varanda, ela trazia-me bolachas e trazia-me raqui, que é tipo aguardente, e eu estava com aquela senhora a falar, ela dizia-me coisas e eu respondia em inglês, e ela falava em grego e ele estava a dizer, e ela adorava-me, passei grandes tardes ali com a senhora a ver raqui e comer bolachas. E eles eram bué da fofos, o pessoal local eram muito fofos, mais com homens do que com mulheres. Posso dizer. Talvez tenha um pouco de machismo. Com as mulheres era um bocadinho mais difícil. Mas eu estava com uma pergunta, não sei se pode ser a última pergunta. Vai, pergunta. Tu falaste de amor e ódio com a França, especialmente com o país. Por quê? Explica. Qual é que é o amor e qual é que é o ódio? Exatamente. Não, eu acho que a França é um país incrível e tem bué de coisas boas e é como todos os países, mas a França eu conheço bastante bem, e então acho que uma coisa que eles têm muito boa é que eles dão uma importância enorme à cultura e à arte e é uma coisa muito viva em França, ao qual eles dedicam dinheiro e tempo e atenção e eu acho isso incrível e acho que tem muita atenção à beleza e à estética e acho isso muito positivo. Agora, acho que depois também se calhar pessoas que dedicam demasiada atenção à estética e à beleza tornam-se pessoas um bocado snobs e às vezes um bocado superficiais e arrogantes de alguma maneira, não sei. Pronto. Acho que é um bocado... Esse snobismo francês não é um mito, não é? Acho que os franceses são muito snobs, sim. Mas pronto, mas isso vem com muitas coisas boas também. Digamos que o balanço afinal é mais
è positivo. È un amore. È un amore. Iguala. Una relação saudável È un giusto equilibrio, È un equilibrio stabile o instabile? Ela, sabe? Ela é francesa, certo? Sim. Então, aí está a parte do É isso. É isso mesmo. Sim. Os altos e baixos da relação corresponde ao amor e ódio com a França. Vai ser a nossa próxima convidada. Vamos tentar ter, se Mas calhar, tá, quando voltamos a primeira em setembro. Não, talvez. Ou terá uma outra versão das Os portugueses, amor e ódio com Portugal. Olha, Portugal é muito bom, mas Demasiada sopa com esse intro, já não faz Não, talvez agora fechando, eu também tinha uma última curiosidade. Portugal, o balanço final entre Portugal hoje em dia, Apagao e Carrinha. Junta esses três elementos. Faça uma frase poética. Hoje em dia, estás aqui então, tens a Carrinha. Qual é o teu projeto, o teu balanço de hoje em dia? Opa, sim, então, eu estou com vontade de sair de Portugal já outra vez. Acho que viajar é uma coisa que me apaixona e que eu gosto desde sempre. Estou com vontade de viajar mais e acho que estou no momento de viajar mais. Agora, carrinha, eu adoro viajar de carrinha. Acho que é um dos meus grandes amores, são carrinhas. Não sei porquê, mas adoro carrinha. Acho que é tipo uma liberdade que tens com uma carrinha que não tens com mais nada. Tens uma carrinha, tens o depósito cheio, eu durmo aqui dentro, tenho a minha casa. Eu vou para onde eu quiser. Tipo, acho que é uma liberdade que é difícil sentir com outra coisa. E apagão? Apagão, acho que venham apagões para a gente sair para a gente passear todos. Está bem. Olha, viva o apagão, então fechamos assim, sigla e até a próxima. Obrigado. Apagão de novo. Oddio, non c'è una parola che mi Pega uma gota. estamos muito bem. Ótimo. Mancano lixo. Achava que estava atrasado eu. Não. Quantas vezes é que acabaram a cantar já? Saúde. O primeiro português na Rádio Pistáquio. Sou eu. O primeiro. Vocês são xenófobos, a culpa não é minha, são lusófobos. Prova o microfone. Soundcheck, um, dois. Iscriviti al canale. Iscriviti al canale. Ora.